A paz do Senhor Jesus Cristo, amados e amadas irmãs. Estamos hoje no último dia da campanha, com o tema Pais de joelhos, filhos de pé. O versículo-chave dessa campanha se encontra no Salmo 144, versículo 12. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas no palácio. Participação solidária. O dever do pai para com seus filhos não pode ser transferido à mãe. Se ela cumpre o seu próprio dever, já tem trabalhado o suficiente para fazer. Unicamente trabalhando unidos, pai e mãe, pode desenvolver a tarefa que Deus lhe deu. O pai não deve omitir-se de sua parte na obra de educar os filhos para a vida e a eternidade. Ele deve participar das responsabilidades. Há obrigações para ambos, pai e mãe. Os pais devem manifestar respeito mútuo se quiserem ver essas qualidades desenvolvidas em seus filhos. O pai deve encorajar e apoiar a mãe na obra do cuidado, através da alegria fisionomia e palavras bondosas. Unicamente trabalhando unidos, pai e mãe, pode desenvolver a tarefa que Deus lhe deu. Deveres e suas preocupações. Leve para o seu lar a mesma fisionomia sorridente, o mesmo agradável tom de voz com que você saudou visitas e estranhos durante todo o dia. Companheiro dos filhos. A maioria dos pais perde muitas oportunidades preciosas de trair os filhos a si mesmo. Eles devem ter um afeto com seus filhos, ter um momento de lazer com os filhos, criar um ambiente saudável dentro do seu lar, através da sua comunicação e do seu afeto. Os deveres dos pais é trazer para os seus filhos o alimento do dia a dia, suprir, né, a necessidade dos filhos como roupas. Na fase da criança, trazer brinquedos para a criança possa se divertir também, né? Ter um momento de diversão, não tirando da criança a sua infância. É muito importante que as crianças voltem a brincar, a sorrir, né? Os pais não podem deixar a obrigação numa babá eletrônica no celular. A criança tem que ter infância, tem que brincar, né? Ter um momento de lazer. E mesmo o pai e a mãe estando cansados, não pode privar os filhos deles terem esse momento na infância, né? Para a criança não gerar um trauma, né? A criança que não brinca na infância, ela se torna um adulto amargurado, né? E ela vai acabar e vai amadurecer muito rápido a criança, né? Nós vemos crianças aí sendo modelos, já a criança sendo criança tratada pela mãe, né? Como um modelo já de uma jovem, né? A criança com uma maquiagem forte no rosto, né? Ali, aquela expressão que a criança deve ter de ingenuidade, né? Sendo tirada através de uma maquiagem forte, né? Isso pesando, né? O semblante da criança, aquela pureza, né? Que a criança tem que ter, aquela inocência, né? Não podemos deixar que a criança perca a inocência, né? Então, não devemos privar as crianças de brincarem, né? Sempre um pai e uma mãe levando para uma pracinha, né? Num lugar que tem brinquedos para a criança poder também ali ficar debaixo da árvore, correr, né? Isso é saúde, é saudável para as crianças, né? Fazendo exercício ali, né? E sempre um adulto junto acompanhando, né? Porque é necessário que quando a criança vai para a praça, vai para esses lugares, tenha os pais ou um responsável adulto acompanhando, né? Principalmente quando as crianças estão na fase assim, que são menores, né? Sempre tem que ter um adulto perto, acompanhando, cuidando, né? A obrigação também dos pais é trazer proteção para as crianças, através do cuidado, né?
A missão conjunta de pai e mãe. Antes de começar o estudo, leia Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 e 7. Tanto o pai quanto a mãe têm deveres específicos, porém o padrão divino no cuidado com os filhos inclui uma ação conjunta de amor e ensinamentos persistentes. É dever dos pais comunicar aos filhos princípios de fé e sabedoria. Desde os tempos antigos, Deus tem despertado os pais para os deveres de cuidar dos filhos. Para os judeus, Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 e 6, continha os primeiros princípios de fé e obediência. Não somente tinham como obrigação a prática de ensinar aos filhos os princípios divinos, mas consideravam-na um fator de grande felicidade para a família, o que é, sem dúvida, um conceito muito feliz. Escreviam nos umbrais das portas, onde os filhos pudessem ler diariamente os preceitos divinos. Pelo menos 3 vezes por dia recitavam: Benditos somos nós, que todas as manhãs e todas as tardes dizemos: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. A obediência resultou nas bênçãos de Deus sobre o povo judeu, através dos dias da dispersação até a sua restauração como nação, em 14 de maio de 1948. Conhecimento de Deus. A expressão Deus é o único Senhor, que aparece em diversas traduções da Bíblia, em português, não tem por finalidade favorecer a doutrina unitarista. É antes o ensino de uma verdade fundamental. Deus é o ser infinito, todo-poderoso, infalível, distinto dos milhares de ídolos mortos, nos quais os homens confiam inutilmente. Em termo figurado, o ensino pode ser esse: ter uma fonte inesgotável de águas vivas é o melhor do que ter milhares de cisternas de águas imundas. Quanto mais sinceros forem os filhos, tanto mais influenciados serão pela própria consciência de que Deus, a quem servimos, é um ser infinitamente perfeito, o que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. O amor a Deus e ao próximo. Através de centenas de filmes, numerosas novelas, existem milhares de mestres ensinando o assalto e tantos outros meios de violência que ameaçam o futuro da humanidade. Esse estado de coisas constitui um tremendo desafio aos pais, que conhecem o caminho para uma vida digna diante de Deus. A sociedade está cada vez mais escoimada de brutalidades que afligem as famílias, sobrecarregam a humanidade e ameaçam a vida. Se pelo meio do ensino persistente os pais cristãos fossem capazes de tornar seus filhos plenamente conscientes da verdade divina, os recursos da mídia e o potencial da comunicação seriam meios eficientes para a construção de uma maior e melhor estrutura moral. Os filhos compõem a família, a célula máter da sociedade. Ensinar as verdades divinas aos filhos é ensiná-los a viver para si mesmo, para o semelhante e para Deus. Seus homens de nossos dias de tribulação e desafio para as autoridades. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, lemos: Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. No Novo Testamento, o apóstolo João acrescenta: É dele temos esse mandamento: os que ama a Deus, ama também ao seu irmão. João capítulo 4, versículo 21. O amor, especialmente Deus, é a base segura da família. Todas as dificuldades, pela falta de amor e do conhecimento de Deus, alertar nossos filhos desta realidade é plantar a felicidade no lar e constituir bases para uma igreja próspera e suma e produzir ambiente propício a uma sociedade ordeira e tranquila. Isaías exclamou: Havendo os teus juízes na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Isaías capítulo 26,
versículo 29. A missão do pai e da mãe na criação e educação dos filhos é muito mais abrangente. Por exemplo, é dever dos pais, especialmente os que pregam a palavra de Deus ou ministram em nome do Senhor, evitar as palavras que deixem dúvida, quanto à doutrina ou cause má impressão às pessoas. Na Bíblia, lemos: as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Os pais na defesa dos filhos. Os pais recebem da parte de Deus a sagrada incumbência de sustentar, proteger e orientar os filhos. Portanto, seria bom que tomassem para si esta recomendação bíblica. Leva este menino e cria-o, eu te darei o teu salário. Êxodo capítulo 2 e 9. Joquebede, a mãe de Moisés, tratava-o como filho, mas sabendo que um dia teria que levá-lo à princesa, filha de Faraó. Assim os pais devem cuidar dos filhos, como tendo de levá-los a Deus um dia. Aprenda outras importantes lições através da Bíblia. Senso de responsabilidade. Diante da exigência de José para que Benjamim fosse levado à sua presença no Egito, e face à recusa de Jacó em deixá-lo ir, Judá declarou: eu serei o seu fiador por ele. Gênesis capítulo 43, versículo 9. Esse senso de responsabilidade deve existir nos pais, ponto de constrangê-los a orar decididamente a fim de levar seus filhos a Deus, o grande rei. Perspectiva do encontro com Deus. Quando José deteve a Benjamim no Egito, Judá, intercedendo diante de José pela libertação, proferia essas palavras: porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo? Gênesis capítulo 44, versículo 33. Os pais descuidados devem pensar nisso e perguntar: como subirei a meu Pai Celestial se meus filhos não forem comigo? Será glorioso se o Pai puder usar essas palavras referentes ao Senhor Jesus. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Isaías capítulo 8, versículo 18. Pais com uma missão. Os pais devem se empenhar para ser os melhores mestres de seus filhos, preparando-os para enfrentar o mundo e alcançar o céu. Conserve esse compromisso no seu coração. A criação e instrução dos seus filhos é uma missão divina, que deve ser executada com fé e amor, considerando também o que Jesus disse: porque sem mim nada podereis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Essa missão não consiste apenas em criar homens e mulheres, mas em prepará-los para a glória de Deus, neste mundo e na eternidade. Tal conquista compensa qualquer luta. Pais, não desistam. Trabalhem, orem, e Deus os ajudará. O poder do amor. Os agentes do amor possuem força maravilhosa, pois são divinos a resposta delicada acalma o furor. Provérbios 15, capítulo 1. O amor é paciente e bondoso. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O amor perdoa muitos pecados. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Se aprendemos essas lições, qual grande seria poder curar de sermos dotados? Como se transformaria a vida e a terra e se tornaria a própria semelhança à mostra do céu? Como as crianças, aprendendo a simplicidade, não encontrariam dificuldade em tocar o coração dos pequenos e ensinar-lhes o ministério restaurador do amor. O amor é a chave mestra de um lar feliz. Não trate seus filhos apenas com severidade, esquecendo a sua própria infância, e que eles não passam de crianças. Não espere que sejam perfeitos. Não procurem torná-los adultos em seus atos. Assim você fechará a porta do acesso a eles e forçará a abrir a porta às influências prejudiciais. Vamos colocar dentro do nosso lar que não falte o amor entre pais e filhos. Muitos lares estão sendo destruídos por falta de amor,
por falta de afeto. Nós temos que entender que nossos filhos necessitam do nosso amor diário. Às vezes o pai e a mãe, por estarem cansados devido à rotina do trabalho, esquecem de dizer aos filhos que o amam. É necessário que nós falamos a eles o tanto que nós amamos nossos filhos. Porque o amor que os pais manifestaram pelos filhos em fiel cuidado é o correto ensino e, em um certo grau, refletiria o amor de Jesus por seu povo fiel. O mesmo amor que Jesus Cristo teve por nós na cruz do Calvário, nós devemos passar para nossos filhos, não com dureza de coração, mas em palavras e atos. Quando nós demonstramos através de palavras e atos e ações que nós amamos nossos filhos, nós veremos a palavra do Senhor penetrar no coração deles e o desejo deles conhecer o nosso Deus. Lembrando que nós somos exemplos de fé dentro do nosso lar. Nós temos que demonstrar para nossos filhos a fé que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma fé que, mesmo nos momentos mais adversos, de tribulações, perseguições, nós não nos afastamos da presença do Senhor. Nós não deixamos de orar. Mesmo se seu filho você criou na casa do Senhor, ensinou ele, criou com amor, com carinho, e chegou no momento que ele se afastou, ele não vai esquecer o que ele aprendeu dentro da casa do Senhor. Ele não vai esquecer os ensinamentos deixados dentro do seu lar. Ele tem que olhar e ver um pai e uma mãe com fé em Deus, um pai e a mãe cristãos verdadeiros e sinceros na presença de Deus. Então, que nosso exemplo seja maior do que as nossas palavras. Que os nossos atos demonstrem e levem Cristo aos nossos filhos. E que nós não paramos ou de orar pelos nossos filhos, interceder pelas madrugadas, assim como Jó intercedia pelos seus filhos pelas madrugadas. Os filhos dele estavam em banquetes e Jó estava prestando o sacrifício. Às vezes os filhos estão desviados da presença do Senhor, mas seus pais estão prestando sacrifício a Deus, servindo ao Senhor com sinceridade, com fidelidade, orando, buscando a misericórdia de Deus na vida dos seus filhos. E você verá o agir sobrenatural de Deus dentro do seu lar, no coração e na mente dos seus filhos. Não deixe de orar pelos seus filhos, não deixe de cuidar, e que o amor esteja presente no seu coração pelos seus filhos. O mesmo amor que Deus tem por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único e unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um amor que Cristo levou na cruz, como exemplo, que nos amou tanto, que deu a própria vida por nós, e que nós possamos dar a nossa própria vida em benefício dos nossos filhos, dedicar a nossa vida a eles, com amor, né, no cuidado diário, na atenção, no nosso trabalho, trazendo, né, a provisão, o sustento, o alimento, as roupas, o cuidado necessário. Porque aquilo que nós não podemos fazer, o nosso Deus fará por nós. Meu irmão, minha irmã, ore, cuide dos seus filhos, desempenhe o seu papel de pai e mãe cristão, e Deus virá ao teu encontro e te ajudará. Trabalhe, ore, não desista, não desanime. Deus o ajudará. É Deus que vai ajudar nós a cumprir essa missão nessa terra. A missão de levar nossos filhos até o altar de Deus. Aleluia, glória a Deus. A missão de ser exemplo de fé, de resiliência, de persistência, de não voltarmos atrás, de continuarmos, mesmo no meio de tantas dificuldades, que nem Jó falou, o meu Redentor vive e viverá eternamente. E nossas filhas serão como colunas de palácio, e nossos filhos como plantas viçosas.
aquelas plantas bonitas que olha de longe, né? Uma planta com uma raiz forte, que não é qualquer vento que vem e derruba. Uma coluna firmada, a coluna do palácio, uma coluna viçosa, firmada ali, forte. E é isso que nós temos que colocar todos os dias nos nossos joelhos, falar: Senhor, proteja nossos filhos, guarda, livra do mal. Trabalha onde eu não posso trabalhar, na mente e no coração dele. Entra com libertação, restauração. Traz de volta meu filho que se afastou da tua presença. Não desanimar, não desistir do seu cuidado com os seus filhos. O mesmo cuidado que Deus tem por nós. Porque se não fosse o ar que nós respiramos, como que nós levantaríamos da cama? Se não fosse a saúde que Deus nos dá para enfrentarmos o dia a dia, as batalhas diárias, esse mesmo cuidado que Deus tem e amor por nós, vamos transmitir para os nossos filhos, através do nosso cuidado e do nosso amor. Agora estarei fazendo uma oração nesse último dia de campanha, agradecendo primeiramente também todos os irmãos administradores das páginas evangélicas do Facebook, a qual estão aprovando esse áudio de oração, todos os administradores dos grupos evangélicos do WhatsApp e todos os irmãos que estão orando em todos os grupos nessa campanha pelos seus filhos. Não desanime, não desista de orar, não desista de lutar pelos seus filhos. É uma verdadeira batalha espiritual, mas você tem que ganhar ela através das suas lágrimas, através da sua persistência, através da sua fé. Você verá o agir sobrenatural na vida do seu filho, a libertação completa. Deus chegará no teu lar e vai libertar o teu filho das drogas, da prostituição, da criminalidade, da homossexualidade, de tudo aquilo que tem atrapalhado ele estar na presença de Deus. Ore, crame, jejue, derrama-se em lágrimas e você verá a libertação de Deus na vida dos seus filhos. Agora estarei fazendo uma oração. Deus eterno, Deus amado, obrigado por mais essa campanha. Obrigado, Espírito Santo, por nos instruir a como ser pais cristãos sinceros e tementes a Deus. Nos ajuda, Pai, dentro do nosso lar, no nosso desafio. Trabalha na mente e no coração dos nossos filhos, para que o temor ao Senhor entre na mente e no coração deles. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Os ajude, Pai, em tudo que é necessário. Venha curar, Pai, dessas enfermidades, depressão, ansiedade, síndrome de pânico, todas as depressões, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Traga alegria para o coração dos nossos filhos, traga ânimo, coragem, um renovo espiritual, que eles possam, Pai, ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Assim, Deus eterno, Deus querido, como o Senhor entrou no quarto de Samuel e o chamou, e Samuel falou: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele sendo criança ainda, Samuel ouviu a tua voz, que nossos filhos possam ouvir a tua voz. Aleluia. Glorite mambrans, crite mambrans, glolicinte mambrans. Todo lá, pai e mãe orando, clamando, buscando a Deus. O Espírito Santo vai agir na mente e no coração do seu filho. Mas não desista. Continua adiante, vá em frente. Não recue, continua clamando a Deus pela libertação do seu filho. Não deixe de cultuar, louvar e bendizer o santo nome de Deus. Deus vai ajudar vocês nesta missão de educar, criar os seus filhos na presença do Senhor. Deus vai dar força, ânimo, coragem. Que Deus traga um renovo espiritual para os pais e mães cristãos, para fazer como os judeus faziam, escreviam nos umbrais da porta e ensinavam aos seus filhos. Ensine ao seu filho a amar, adorar a Deus como o único Deus. Aleluia, grite, mambrans, grite, mambrans. Fale para o seu filho da importância da cruz,
o sacrifício que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, por amor de nossas almas. Leve seus filhos à presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus eterno, Deus santo. Os ensine a palavra do Senhor. Ensine eles a orar, ensine eles a louvar. E transmita para eles o mesmo amor que Deus transmitiu por nós. O mesmo amor que foi capaz de dar o seu Filho único unigênito para morrer por nós na cruz do Calvário. Dedique-se um tempo ao cuidado dos seus filhos. Ore por eles, mas também através das suas palavras e ações, traga amor ao coração dos seus filhos. Aleluia. E Deus o ajudará. Meu irmão e minha irmã, ore pelos seus filhos e Deus vai ajudá-los nesta missão de criá-los na presença do Senhor. Ore pelos seus filhos e Deus vai trazer de volta aquele que está afastado da presença do Senhor. Aleluia. Não deixe de orar, não deixe de clamar, e você verá o agir sobrenatural de Deus na mente do seu filho e no coração. Amém, Jesus. Glória a Deus.